Oi pessoal, vamos começar agora uma série de vídeos focada no desenvolvimento web. Essa série de vídeos vem com o objetivo de te ensinar o básico do desenvolvimento web, como HTML, CSS e JavaScript. Essas três tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento de páginas web e iremos ver isso hoje. Eu sou a Mona Lisa e sejam bem-vindos a Programar com Você. Vamos começar pelo HTML. O HTML é essencial para a criação e estrutura de páginas web. Lembrando que o HTML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. Por meio do HTML, conseguimos fazer marcações dentro das nossas páginas web. Ou seja, caso você deseje adicionar uma imagem na sua página, você deverá utilizar uma tag que se chama img. Caso você deseje mostrar um botão na tela, você deverá utilizar uma tag que se chama button. Existem diversas tags e cada uma delas possui o seu objetivo. Existem tags para mostrar textos grandes, textos pequenos, imagens, botões, formulários, tabelas. Vamos conhecer algumas tags na prática do HTML. Bom, pessoal, eu estou com o meu VS Code aberto. Lembrando que o VS Code é um editor de código, ou seja, é dentro dele em que a gente consegue programar. Dentro dele conseguimos passar as instruções para o nosso computador e o computador consegue executar as instruções que estamos passando. Essas instruções podem ser feitas em JavaScript, Python, Java, enfim, em qualquer outra linguagem de programação. Hoje nós iremos utilizar as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Dentro do meu VS Code, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo. Então, no canto esquerdo tem esse quadradinho aqui, ó, esse papelzinho com o símbolo de mais, eu clico. E vou começar a criação do meu primeiro arquivo HTML. Eu vou colocar um nome padrão, que se chama index.html. O .html é porque eu estou falando para o meu computador, estou falando para o VS Code, que o arquivo que eu estou criando é um arquivo HTML. Ok, beleza. Bom, dentro do arquivo HTML, geralmente a gente usa alguns atalhos que facilitam esse momento da criação. Eu posso utilizar um atalho que se chama HTML5 e ele cria uma estrutura inicial do HTML para mim, ou então eu posso utilizar um atalho que é o da exclamação, em que ele também cria essa estrutura inicial do HTML para mim. Bom, dentro da estrutura inicial do HTML, nós temos três tags. Temos a tag HTML, né? E temos a tag header. A tag header, ela é responsável por ser o cabeçalho do nosso site, digamos assim. Aqui dentro, o usuário ele não vai conseguir visualizar essas informações. Então, vejam só. Aqui eu estou definindo algumas informações que não precisa vocês se atentarem a isso agora, mas são informações importantes para o nosso site, porém o usuário ele não vai conseguir ver essas informações. Ok, beleza. Dentro dessa tag do cabeçalho, a gente tem uma tag que é a tag title. Ela não será mostrada na nossa página web, ela não será mostrada no nosso site. Ela será mostrada na barra de navegação. Aqui dentro eu vou colocar meu primeiro projeto. Eu vou clicar em Ctrl S para salvar. Ok. Para que eu consiga fazer o teste desse meu primeiro código, desse meu primeiro arquivo HTML, tem uma coisa que eu uso no VS Code que se chama extensão. Extensão, dentro do VS Code, é como se fosse um upgrade, digamos assim, como se fosse algo a mais que eu consigo acrescentar dentro do VS Code. No canto esquerdo tem alguns quadradinhos, que são os quadradinhos das extensões. Eu venho aqui e vou pesquisar por uma extensão que se chama Live Server. Deixa eu ver se ela... Aqui, ó. É essa primeira aqui. No meu VS Code já está instalado. Mas aí no seu VS Code você faz a instalação. Tá? Eu vou desinstalar para vocês verem. Ó, vai ter o botãozinho de install. Instalou. Prontinho, de boa. Bom, para que vocês consigam fazer o teste, aqui no canto inferior vai ter um botãozinho que se chama Go Live. Ó, Go Live. Tá vendo? Provavelmente no VS Code de vocês, essa barra azul ela vai estar bem limpa. Mas como eu tenho outras extensões, por isso que aqui tá cheio. Mas no caso de vocês, o VS Code de vocês vai vir bem limpo essa barra azul, tá bom? Clica em Go Live e o nosso arquivo vai se inicializar.
Bom, após clicar em Go Live, nosso arquivo irá inicializar. E como vocês conseguem visualizar, nossa página está em branco. Porém, ali no canto superior, olha o nome da nossa página, meu primeiro projeto. Tá bom? Então, eu estou utilizando a tag estou utilizando a tag title com o texto meu primeiro projeto. E esse texto foi mostrado no nome da nossa aba. Bom, temos agora a tag body. E a tag body, sim, é responsável por mostrar os elementos na tela. Então, dentro da tag body, a gente vai conseguir inserir tags que serão mostradas para o usuário. Na tag do cabeçalho, o usuário não consegue ver as tags que a gente coloca aqui. Geralmente, a gente coloca aqui muito link, sabe? Caso vocês queiram conectar o link de alguma coisa, queiram utilizar alguma biblioteca. Por exemplo, vocês querem utilizar ícones dentro do site de vocês. Mas por algum motivo, vocês não querem baixar as imagens do ícone. Vocês querem que vocês utilizem um códigozinho e aquele código forneça o ícone. A gente tem que usar uma biblioteca para isso. Para que a gente consiga conectar essa biblioteca no HTML, a gente passa um link, sabe? Então a gente faria algo assim, link, tal, entendeu? Mas bom, quando vocês chegarem nesses momentos, vocês vão ver. Bom, dentro da tag body, como eu já falei, é onde a gente vai conseguir mostrar os elementos para o nosso usuário. Tem uma tag que ela é famosíssima, que é a tag H1. Eu não vou falar de primeira o que a tag H1 faz. Vocês mesmos vão conseguir visualizar. Vou colocar o lá mundo. Vou salvar. Bora ver. Olha quem tem aqui. Olha quem temos aqui. Bom, com isso a gente consegue notar que a tag H1 é responsável por mostrar um texto na tela. Mas não é qualquer texto. É um texto que tem ali um sentido de ser um título. Bom, esse texto ele tem o sentido de ser um título. Existem outras tags semelhantes como H2, H3, então, utilizando essas outras tags, a gente consegue visualizar que é como se elas fizessem, tipo, título, subtítulo, sub do subtítulo e por aí vai. Essas tags, elas terminam no H6, porém também existem outras tags. Como eu falei pra vocês, a gente também consegue utilizar tags como button, deixa eu ver, clique aqui. Também conseguimos utilizar uma tag P para colocar apenas um texto. Vamos falar agora do CSS. O CSS também é muito importante para a criação de páginas web, pois por meio dele você consegue adicionar estilos nas suas páginas web. Então, imagine que você tem um botão e você deseja trocar de cor. Você consegue fazer isso utilizando o CSS. Ou então, imagine que o seu usuário precisa trocar de tela e você deseja adicionar uma transição mais suave de tela. Quem faz isso é o CSS. Ou então, imagine que você tem uma imagem no seu site e quando o usuário passa o mouse em cima dela, você deseja que a imagem amplie, que ela cresça de tamanho. Você consegue fazer isso utilizando o CSS. Ou então, caso você tenha um botão na tela e quando o seu usuário passa o mouse em cima do botão, você deseja que ele troque de cor ou troque de tamanho. Você também consegue fazer isso utilizando o CSS. Esses foram apenas alguns exemplos do que você consegue fazer com o CSS. A gente consegue fazer muito mais com isso, melhorando a usabilidade do usuário e deixando a sua página muito mais agradável para o usuário final. Vamos ver na prática como você consegue aplicar CSS nas suas páginas web. Bom, nosso próximo objetivo é aplicar CSS aqui dentro. Lembrando que o objetivo do CSS é aplicar estilos na nossa página web. Então, primeira coisa que devemos fazer é criar um arquivo CSS. Como eu falei, a gente vem aqui para criar um arquivo. Eu vou colocar o nome de style.css. Bom, para que a gente consiga falar para o nosso computador se um arquivo é HTML, utilizamos .html. Para que a gente consiga falar para o computador que temos um arquivo CSS, utilizamos .css. Ok, arquivo criado. Vou voltar para o meu HTML, porque eu preciso conectar o meu CSS aqui dentro. Vejam só, eu criei um arquivo externo CSS, mas eu poderia também passar os estilos dentro do próprio HTML, tá? Mas nesse caso em específico, eu estou utilizando um arquivo externo.
Para que eu consiga conectar o meu arquivo CSS, eu irei utilizar uma tag que se chama link. Para que eu consiga conectar meu arquivo CSS, eu irei digitar a palavra link e o próprio VS Code já me passa um atalho de como eu consigo conectar meu CSS. Então eu escrevo apenas link e eu clico ali na terceira opção e, bom, ele já conectou aí o meu CSS, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar estilizando o seguinte, eu vou dividir minha tela. Bom, aqui eu dividi a minha tela para que a gente consiga visualizar melhor e em tempo real as modificações que eu estou conseguindo fazer no CSS. Para que eu consiga estilizar um texto, né, para que eu consiga estilizar a tag H1, dentro do meu arquivo CSS eu irei escrever H1, abre chaves, e essa é a estrutura que a gente usa para estilizar uma tag, tá? Deixa eu só encurtar aqui. Pronto, H1. E aqui dentro eu vou colocar color red. Olha aí. Então, bom, a gente já consegue perceber que o CSS aplicou um estilo dentro da nossa tag H1. Outra forma que a gente consegue aplicar um estilo dentro de uma tag é utilizando uma classe. Então, ó, nesse meu botão, eu irei utilizar uma classe. Então, eu coloco class e o nome, sei lá, botão principal. Botão principal. Lembrando que uma classe é como se ela fosse uma definição que eu estou colocando para aquele botão, sabe? Então, imaginem só que eu tenho 5 botões dentro do meu site. Cada botão possui um objetivo diferente. Então, caso eu venha dentro do meu CSS e coloque button... Ó, bora fazer isso para vocês verem. Eu vou criar aqui vários botões. Então, ó, vejam só. Eu tenho aqui 5 botões. Porém, eu desejo que a cor de fundo azul esteja apenas no primeiro botão. Se eu programar dessa forma, ó, button, background color blue, ó, o azul ele foi para todos os botões, mas eu não desejo isso. Eu desejo que a cor azul esteja apenas no primeiro botão. O que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui e eu vou colocar botão principal 1, tá bom, ó, o nome da classe dele aqui, botão principal 1. Vou lá no meu CSS, vou colocar a classe e background blue. Não foi, por que não foi? Porque quando a gente está utilizando uma classe dentro do CSS, nós devemos utilizar um ponto. Então, ó, ponto, agora sim. Agora eu estou chamando a minha classe, definindo a minha classe corretamente. Bom, após salvar o arquivo, a gente já consegue notar uma mudança. Então aqui eu consegui programar, consegui colocar uma cor dentro do meu botão em específico, utilizando uma classe. Existem outras formas de aplicar CSS, realmente utilizar CSS é um mundo. Como eu falei há um tempinho atrás, a gente consegue colocar animações, transições, enfim, são uma infinidade de coisas. E a gente consegue fazer páginas inteiras utilizando apenas HTML e CSS. Mas aqui é apenas são conceitos fundamentais para que vocês consigam entrar aí no mundo do desenvolvimento web, tá? Bom, vamos falar agora sobre o JavaScript. O JavaScript, diferente do HTML e do CSS, é sim uma linguagem de programação. Por meio dele, conseguimos adicionar funções e interações dentro da sua página web. O JavaScript é uma das linguagens mais populares do mundo, e isso se deve por causa da sua grande comunidade e também pela sua rápida curva de aprendizagem. Conseguimos utilizar o JavaScript nas suas aplicações ao enviar informações, receber informações, alterar elementos ou efetuar logins. Vamos ver na prática alguns dos exemplos que você pode aplicar dentro das suas páginas web utilizando o JavaScript. Bom, vamos agora para o JavaScript. Eu precisei criar um arquivo para o meu HTML, precisei criar um arquivo para o meu CSS e também preciso criar um arquivo para o meu JavaScript. Para que eu crie um arquivo JavaScript, é a mesma coisa, gente. Vou colocar aqui o nome script.js.
para que o meu computador identifique se é um arquivo JavaScript, eu utilizo o .js. O que eu vou adicionar de funcionalidade do JavaScript aqui dentro? Bom, como vocês já devem saber, né, como eu falei há um tempinho atrás também, o JavaScript ele é responsável por adicionar funções dentro do nosso site, dentro da nossa aplicação. Ele é responsável por adicionar interatividade, funcionalidades, enfim, deixar o nosso site e a nossa aplicação mais complexa. Com o JavaScript, a gente também consegue aplicar as regras de negócio. Então, por exemplo, vai que o teu site ele tem algum tipo de filtro, sabe? Tu deseja mostrar algo em específico para pessoas que moram no sul, por exemplo. Então, quando o teu usuário entra na tela, pode aparecer uma notificação perguntando de onde a pessoa é. Se a pessoa for do sul, você vai mostrar um conteúdo específico para esse tipo de pessoa. A gente consegue fazer isso utilizando o JavaScript, tá bom? Bom, a funcionalidade que nós iremos acrescentar dentro desse site é uma funcionalidade muito simples. Quando a gente clicar em um botão, irá aparecer um alerta, tá bom? Muito de boa, muito simples. Bom, para que a gente consiga fazer isso, dentro do meu JavaScript eu irei criar uma função. Uma função é o momento em que a gente define uma função, sabe? É o momento em que a gente está ensinando algo ao computador. Nesse momento, eu estou ensinando ao meu computador como mostrar uma notificação na tela. Então, vou colocar function. É tipo a gente ser humano, sabe? Caso eu não saiba cozinhar uma pizza, alguém vai me ensinar a função fazer pizza. Quando alguém me ensina a função fazer pizza e eu executo essa função, agora eu sei fazer uma pizza. A mesma coisa é com o computador. Eu vou ensinar ele a mostrar um alerta na tela e quando eu ensino e ele executa essa função, ele vai saber como fazer isso, tá bom? Então, vou colocar aqui, mostrar alerta. Ó, vocês estão vendo que aqui eu tive que abrir parênteses e também abrir chaves. Isso daqui é uma regra dentro do JavaScript. Para que a gente crie uma função, precisamos abrir e fechar chaves e abrir e fechar parênteses. Da mesma forma que é uma regra quando alguém está me ensinando a fazer pizza, que sei lá, tenha trigo na massa, ou então que eu tenha um fogão, tá bom? É uma regra. Não tem como eu fazer aquela função sem ter esses itens. Aqui é a mesma coisa. Não tem como eu ter uma função, não tem como eu fazer uma função sem esses itens. Bom, o código que mostra um alerta na tela se chama alert, né? Bem difícil, né? Bem difícil lembrar. Então, ó, alert, eu abro parênteses, abro chaves. O que eu colocar dentro das chaves é o que será mostrado na tela. Então, eu vou mostrar, você clicou no botão. Você clicou no botão, beleza. Então, olha só. Eu ensinei ao meu computador uma função que se chama mostrar alerta. Quando essa função for executada, o código alert será chamado. Então, quando esse código for chamado, quando ele for executado, será mostrado na tela um pop-up, uma notificação, você clicou no botão. Bom, eu posso colocar um ponto e vírgula aqui no final, caso eu queira deixar ainda mais completo. Mas é opcional esse ponto e vírgula, tá? Funciona sem ou com vai funcionar, tá bom? Mas é bom a gente colocar, né, pra deixar certinho, né? Pra gente deixar certinho. Bom, como que eu posso chamar agora essa minha função? Ela já foi criada, porém agora eu preciso chamar ela. Eu preciso conectar o meu JavaScript dentro do meu HTML. Como vocês já estão vendo no spoiler, né? Isso aqui é uma extensão, tá bom, pessoal, que eu uso, em que ele já recomenda qual o próximo código eu posso utilizar. Mas, bom, para que eu consiga conectar o JavaScript, eu irei utilizar um código que é o CRC. Eu clico. Perdão. Bom, para que eu consiga conectar o meu código JavaScript, eu irei utilizar um comando que é o script. Eu vou ali na última opção e ó, ele já cria toda a estrutura para mim, tá vendo? Vou digitar o nome do meu arquivo, que é o script.js, e ok, meu JavaScript já está conectado na tela. O próximo passo é eu chamar essa função. Eu desejo que ela seja executada na minha tela quando o botão for clicado, quando esse primeiro botão for clicado. Para que não fique ruim de entender, eu vou apagar isso daqui, ó, tá? Para que a gente consiga fazer essa separação. Ó, então a gente tem só esse botãozinho aqui.
Então, quando o botão azul for clicado, vai aparecer uma notificação na tela. Ok, beleza. Para que eu consiga fazer isso, eu irei utilizar um comando que se chama onClick. Ele é bem... Para que eu consiga adicionar esse comando de clique na tela, eu vou colocar um códigozinho que se chama onClick. Bom, o onClick, ele é bem intuitivo a gente entender ele, né? Então, quando o botão for clicado, uma função será chamada. E a função que será chamada é a mostrar alerta. Bom, então, ó, para que eu consiga chamar a função, eu devo abrir e fechar parênteses, tá bom? Essa daqui é a estrutura para que eu consiga chamar uma função quando o meu botão for clicado. Então, vejam só, temos uma tag button, em que eu estou criando um botão na tela. Ok, beleza. Temos esse códigozinho onClick mostrar alerta, que eu estou programando que, quando o botão for clicado, será executada a função mostrar alerta. E ao lado eu estou passando o meu estilo CSS. Olha que legal, né? Vou salvar. Bora ver se vai funcionar. Aê, coisa boa! Então olha só o que a gente conseguiu fazer, pessoal. Conseguimos utilizar HTML para mostrar, para colocar na tela a estrutura do nosso site. Texto, botão. Utilizamos o CSS para estilizar os elementos do nosso site. Então conseguimos colocar a cor em um texto, conseguimos colocar a cor de fundo em um botão. E utilizamos o JavaScript para adicionar funcionalidades. Então eu consegui ensinar o meu computador alguma função. A função que eu ensinei ao meu computador foi de mostrar um alerta na tela, tá bom? Então, ó... Mas, bom, pessoal, lembrando que esses códigos foram extremamente básicos. A gente consegue ampliar o HTML muito mais. Teu código HTML pode chegar a 1.000, 2.000, 3.000 linhas, dependendo do tamanho da tua página. Mesma coisa no JavaScript. A gente consegue fazer infinitas coisas com JavaScript, bibliotecas do JavaScript e também frameworks, tá? Então, é interessante que você consiga percorrer pelos elementos principais do HTML, consiga percorrer entre os tópicos principais do JavaScript também. Então, existe uma infinidade de coisas. A gente tem função, loopings, variáveis, enfim, tem muita coisa. Você pode utilizar também requisições, sabe? Então, você tem um lugar que guarda várias informações, que guarda algumas informações. Podemos chamar de API. E você pode programar para que o seu código JavaScript pegue as informações dessa API e mostre na tela. E bom, com CSS mesma coisa, tá bom, gente? A gente consegue colocar animações, transições, conseguimos fazer com que esse estilo se adapte a diferentes tamanhos de tela. Então aqui, gente, infinitas possibilidades. Bom, no vídeo de hoje conseguimos percorrer alguns conceitos fundamentais do desenvolvimento web: HTML, CSS e JavaScript. Lembrando que esses foram apenas alguns conceitos iniciais. É recomendado que você continue a sua trilha de estudos no desenvolvimento web para que você consiga criar páginas web cada vez mais complexas e interativas. Lembre-se de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!